pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. Eu estou chegando com o nosso projeto pedagógico que tem a função de turbinar os seus estudos. Hoje a gente começa com a nossa primeira aula de História de Mato Grosso, onde iremos tratar sobre os bandeirantes, escravidão indígena e exploração de ouro. O objetivo desta aula é discutirmos a importância das bandeiras percorrendo o território que deu origem ao atual estado de Mato Grosso, bem como compreender também as principais consequências da presença dos bandeirantes nestas terras. Portanto, entenderemos o que foram as bandeiras, qual o papel histórico desempenhado pelos bandeirantes e também iremos conhecer as principais consequências da ação desenvolvida pelos bandeirantes em terras mato-grossenses. De antemão, já devemos compreender que as bandeiras eram expedições de caráter particular que vinham da capitania de São Vicente Doravante, denominada capitania de São Paulo, e adentravam aos sertões brasileiros em busca de variadas riquezas. Haviam vários tipos de bandeiras: bandeiras de sertanismo de contrato, bandeiras de apresamento indígena, e também havia as bandeiras que se dedicavam à mineração de ouro e pedras preciosas. Então, vamos nessa. Vamos começar então falando sobre as expedições bandeirantes. Como eu falei para vocês, as bandeiras eram basicamente expedições de cunho particular que adentravam os sertões. Eles, portanto, eram sertanistas, atuavam nos sertões brasileiros. As bandeiras surgiram basicamente como uma alternativa econômica para a capitania de São Vicente. Você está lembrado que no início da aula eu falei que elas partiam da capitania de São Vicente, que posteriormente passou a ser denominada capitania de São Paulo. Entendeu? A capitania de São Vicente enfrentou problemas econômicos ao longo do século XVII. Que problemas econômicos eram esses? O isolamento, porque naquele contexto histórico a economia brasileira estava centrada na região Nordeste, onde tínhamos a extração, ou melhor, a produção de cana-de-açúcar. Sendo assim, a capitania de São Vicente enfrentou alguns percalços econômicos, e é aí que surgem atividades complementares para tentar superar essa estagnação econômica do Planalto Vicentino. Entre essas atividades complementares surgidas ali no século XVI, XVII, estão a lavoura de subsistência e também as expedições bandeirantes. São vários tipos de bandeiras que surgiram a partir do século XVI. O século que tem o auge das expedições bandeirantes no Brasil é o século XVII. Vamos aos tipos de bandeira. Tínhamos bandeira de apresamento, aquelas que se dedicavam a capturar os povos indígenas para escravizá-los. Perceba, a capitania de São Vicente enfrentava problemas econômicos. Não conseguia importar a mão de obra escravizada de origem africana, devido ao preço do escravizado africano ser mais elevado, ser mais caro. Sendo assim, eles começam a escravizar povos indígenas. Surge a bandeira de apresamento, que dedicava-se a essa função. Temos também as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas que se dedicavam basicamente a atacar comunidades de escravizados fugitivos, os quilombos.
Então os bandeirantes muitas vezes eram contratados por senhores de engenho, proprietários de terra ou mesmo por autoridades metropolitanas com o objetivo de combater nações indígenas hostis ao avanço da colonização ou até mesmo, pessoal, esses bandeirantes também eram recrutados para destruir os quilombos. Você sabe muito bem que o quilombo foi o principal reduto de resistência escravizada aqui no Brasil. Eles proliferaram-se por todo o território da América Portuguesa e também durante a fase do Império no Brasil. Então, nesse contexto, dos séculos 17 e 18, os bandeirantes também atuaram no combate a nações indígenas e também aos quilombolas. Outro tipo de bandeira muito importante que se desenvolveu ali nos séculos 17 e principalmente no início do século 18 foram as bandeiras de prospecção, aquelas que se dedicavam à busca de metais preciosos, as bandeiras de mineração. Podemos ainda mencionar um quarto tipo de bandeira, esta já uma expedição de caráter comercial que tinha o objetivo de promover o intercâmbio entre as regiões mineradoras e outras áreas da colônia brasileira. Essas expedições que se valiam principalmente, especialmente dos caminhos fluviais, através dos rios, através da vasta hidrografia aqui da área central do Brasil, essas expedições ficaram conhecidas como monções. A gente vai falar sobre elas ao longo de nossas aulas. Perfeito? Então, basicamente, nós temos vários tipos de bandeira. Bandeira de prospecção, bandeira de sertanismo de contrato, bandeira de apresamento e podemos mencionar ainda um quarto tipo de bandeira chamado de monções. Os bandeirantes foram importantes na conquista do território mato-grossense. Os bandeirantes vêm para cá no final do século XVII e no começo do século XVIII ocorre a descoberta das primeiras jazidas auríferas neste território. Vamos começar falando sobre o bandeirante Manuel de Campos Bicudo, aqui representado no desenho de Belmonte. Manuel de Campos Bicudo foi o primeiro bandeirante em terras mato-grossenses. Chegou no último quartel do século XVII nestas terras, acompanhado de Bartolomeu Bueno da Silva. Estava à procura da lendária Serra dos Martírios, que evidentemente nunca foi encontrada, e acabou fundando, junto às margens do rio Cuiabá, o arraial de São Gonçalo Velho, atual comunidade de São Gonçalo Beira Rio. Posteriormente, Antônio Pires de Campos, filho de Manuel de Campos Bicudo, também aqui representado no desenho de Belmonte, veio para essas terras, chegou e explorou as áreas localizadas junto ao rio Cochipó-Mirim, com uma bandeira de apresamento, veio para esta região com o objetivo de capturar os índios Cochiponé no ano de 1718, travando guerra com esta nação, com esta sociedade indígena. Posteriormente foi a vez de Pascoal Moreira Cabral, certamente o bandeirante mais famoso aqui nestas terras mato-grossenses, porque este foi o fundador de Cuiabá. Então, Pascoal Moreira Cabral vem para estas terras em 1719 com o objetivo de capturar os índios Cochiponé. Você se recorda que eu falei agora há pouco que o Antônio Pires de Campos esteve por estas terras em 1718. É este bandeirante que vai passar as dicas
que vai passar a notícia da existência em grande quantidade de indígenas junto às margens do rio Cochipó-Mirim. No ano seguinte é a vez da bandeira do sorocabano Pascoal Moreira Cabral Leme chegar a este território e vai travar guerra com o gentil Cochiponé, travar guerra com os povos indígenas aqui junto ao rio Cochipó. E de forma acidental, os indivíduos componentes da bandeira de Pascoal Moreira Cabral acabam descobrindo ouro em abril de 1719, fato que muda completamente os objetivos da bandeira, que a princípio eram capturar indígenas para posteriormente escravizá-los. Com a descoberta de ouro, muda completamente a estrutura, o objetivo, a finalidade dessa bandeira aqui em terras mato-grossenses, aqui em terras cuiabanas. São descobertas as primeiras lavras em solo mato-grossense, as lavras do Cochipó-Mirim, que deram origem, por sua vez, Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo, mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30, 40% da aula normal, é simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da Lac Concurso. Nós aqui da Lac Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fique na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.